Hoje eu vou falar sobre uma passagem bíblica muito difícil e traz um certo temor, um pesar, um assombro, um assusto, uma reflexão. E talvez seja isso que eu queira fazer com você, uma reflexão. E para isso, eu não vou fazer como muitos comentaristas que eu já vi, que dão uma aliviada nela, colocando alguns textos bíblicos que dão assim uma direção que deixa ela mais leve. E também às vezes eu vejo que eles esticam tanto a corda, que parece que eles querem dizer que aquilo que a palavra está dizendo é exatamente o contrário do que ela quis dizer. Então, para mim não correr esse risco e para mim também focar no meu coração, o que eu vi hoje, o que eu senti hoje nela, onde eu quero ir nessa direção e a reflexão que eu quero gerar, eu vou tentar deixar ela pesada do jeito que ela está, mas eu vou tentar dar uma contextualizada para você ver que uma das coisas que Jesus queria abordar e enfrentar tem coerência com essa passagem, tá ali, tá no contexto de vida dele, tá certo? Combinado? Diz assim, Lucas capítulo 17, no verso de 7 a 10. Qual de vocês, tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá quando ele chegar do campo, vem agora e sente-se para comer? Pelo contrário, não dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto eu como e bebo. Depois disso, você pode comer e beber. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Olha, inicialmente eu vou trabalhar uma mecânica nesse texto em 3 partes. Depois vou trazer alguns textos bíblicos que vão dar assim uma associação, fazer um contexto ou direcionar essa explicação dessa parábola para uma direção que eu quero que vocês façam, tá certo? Combinado? Mas olha, a primeira parte a gente observou que o servo tinha trabalhado, ele era um servo que trabalhava, mas ele só fez parte do serviço, a parte do serviço que era externa à casa. Mas quando ele chegou, ele ainda tinha outras atividades para fazer, mas segundo a parábola já tinha aquela perspectiva de que ele ia sentar à mesa, ia comer, ia se divertir, ia usufruir, ia receber recompensas, inclusive que era o senhor da casa que ia preparar o almoço e dar essa recompensa para ele. Então, falou, olha, isso não é certo, isso não é o que se faz. O certo é ele terminar todo o serviço, inclusive aquele que ele está negligenciando, que é o serviço da casa. É se arrumar, servir, ser um mordomo fiel, né? Preparar o almoço, preparar o jantar. E aí depois que Deus estiver satisfeito, que o Senhor estiver satisfeito com todo o serviço, aí sim vem a recompensa, aí você pode comer e beber. Mas aí vem a terceira parte da mecânica desse texto. Ainda que você faça o serviço externo e o interno, ou seja, faça todo o serviço que você tem que fazer, ainda assim você não pode se orgulhar, nem ficar esperando aplauso, nem ficar esperando que você é lindo, que você tem luz própria, que você tem mérito próprio, porque você não fez mais do que a sua obrigação. Dessa forma, não há mérito em você por ter feito o que você deveria ter feito. Combinado? Essa é a mecânica do texto e eu vou aplicar agora em alguns outros textos bíblicos para a gente ir ampliando o nosso entendimento. Combinado? Diz assim, olha só, Mateus capítulo 23, no verso 23 e 24. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês dão dízimo da hortelã, do entro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Naquela época de Jesus existia um ambiente e uma cultura muito religiosa que achava que se cumprisse as regras, os estatutos, fizesse os serviços certos na sinagoga e no templo, se tivesse ali afinado com a cultura e a ética social do momento, eles conseguiriam se encontrar diante de Deus sendo aplaudidos, podendo comer da mesa do Pai, podendo ter todo o mérito por ter feito parte do processo que a lei
lei dizia, do que a religião dizia. Eles já se achavam tão santos e tão maravilhosos que eles se orgulhavam de si. E aí Jesus está aqui trabalhando, olha, vocês até fazem coisas que a lei manda, vocês até estão aí brincando de religião e dando até dízimo de coisas miúdas, como de cominho. Mas veja, vocês não estão assim tão bonitos na fotografia não, porque embora vocês estejam fazendo parte do serviço, quer dizer, ele fala que olha, vocês não deviam deixar de fazer aquele, ou seja, de arar o campo e de cuidar das ovelhas, como diz a parábola. Embora vocês estejam fazendo parte do serviço no reino exterior, no interior, né, que a gente vai fazer essa associação algumas vezes, tá certo? Por isso que eu falei no exterior e no interior. De outra forma, vocês têm negligenciado coisas que são tão importantes para a fé e são exatamente aquilo que é o maior fundamento revelado por Deus, por mim, pela Bíblia, sabe, por todos os profetas, e que esses são os fundamentos que causam profundas transformações sociais. Qual? Por exemplo, o que nós estamos negligenciando? A justiça, a misericórdia e a fidelidade. De maneira que as pessoas se achavam justas, elas se achavam cheias de mérito, achavam que estavam bem diante de Deus, que já podiam receber o reino, receber as bênçãos de Deus, que Deus, quando chegasse, todo mundo ia abraçá-lo, ia ser aquela festa da salvação. No entanto, aqui você está vendo revelado que havia uma cultura que externamente estava cumprindo muitos preceitos, mas que internamente estava negligenciando aquilo que era da maior fidelidade, da maior mordomia cristã, da maior revelação do serviço a Deus, que era a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Veja que eu quero continuar com você essa reflexão em outro texto bíblico que diz assim, olha só, Lucas capítulo 15, no verso de 29 a 32. E aqui é o final da parábola do filho pródigo, onde o irmão mais velho está indignado por causa de que o pai recebeu o filho mais novo. Diz assim, mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu, mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Olha, aqui fica claro que o irmão mais velho era trabalhador, que ele fez parte do serviço, arou o campo, cuidou das ovelhas, mas quando estavam entrando para dentro da casa e viu o irmão mais novo, o pecador, sendo aceito pelo pai, ele não quis fazer a obra da salvação junto com Deus. Ele não quis receber o irmão, matar um novilho gordo, preparar a festa e participar da festa junto com o pai para fazer a obra que o pai estava realizando naquele momento de aceitar um filho perdido dentro da igreja. Dessa maneira você entende o que foi dito nos versos anteriores. Ele está negligenciando a justiça de Deus e a salvação de Deus, ele está negligenciando a misericórdia com o perdido, a misericórdia com o pecador e a fidelidade a essa tão grande salvação e revelação que ele mesmo deveria estar cumprindo e sendo participante dessa festa. Então a festa está acontecendo, a pessoa está fora porque não está querendo ser participante de todo o serviço, está negligenciando a sua parte na obra. Agora, uma coisa interessante a gente observar é que ninguém merecia estar nessa festa. Segundo a revelação bíblica de Deus, também todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. E esse irmão mais velho, ele era tão pecador quanto esse irmão mais novo. Ele precisava descer da sua sandália do orgulho, né? Ele precisava sair do seu pedestal, do seu mérito próprio, porque ele se achava merecedor dos aplausos e ser mais humilde, como diz o Sermão do Monte. Bem-aventurados humildes, bem-aventurados vocês que se entendem como pecadores, que precisam dessa salvação, que percebem que não tem mérito nenhum diante de ti, que precisam da graça e da misericórdia de Deus. Por quê?
Quando você nega a graça, quando você nega a misericórdia, quando você nega o banquete, você está negando o Filho de Deus, está negando o sacrifício que ele fez, você está negando também parte da salvação. Por isso que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Os seus nem quiseram participar do banquete de Deus. Tá combinado? Tá tranquilo? Mas veja, no Sermão do Monte também a gente vai entender a questão do mundo interior, de coisas do interior que esse trabalhador, que esse servo não estava querendo resolver. E eu vou conversar com vocês a partir de Mateus capítulo 5, no verso de 20 a 22. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás. E quem matar está sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer um que irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer um que disser a seu irmão raca será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. A religião dos fariseus e dos saduceus, dos mestres da lei, eles cuidavam do exterior, de fazer regras como 2 mais 2 e se sentir aprovado diante de Deus. Jesus falou, mas e a questão do interior, dentro da casa, o serviço da casa? O que tem dentro de vocês? Se no seu interior você começa a odiar seu irmão, se no seu interior você está cheio de cobiça, se no seu interior você está traindo a sua mulher já em pensamento, isso também não é cheio de sujeira, você não deveria transformar seu coração, sua vida e completar a obra que tem dentro de você. E a gente pode complementar esse pensamento em Mateus capítulo 23, no verso 25 e 26, que diz: ai de vocês, mestre da lei e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Amigo, eu acho que você já entendeu o que eu estou querendo dizer e você entendeu a dinâmica que eu fiz do exterior e do interior, de fazer parte do serviço ou de fazer o serviço por inteiro e de não negligenciar as coisas mais importantes como justiça, misericórdia e fidelidade, para você poder participar do banquete. E ainda que você faça tudo o que dizem que tem que fazer, você ainda tem que ter humildade e perceber que foi a graça de Deus, foi a justiça de Deus que te fez permanecer nessa festa de casamento do noivo, do rei, de Deus, da revelação e da salvação. Por isso, nós estamos agora de fato chegando no mais profundo da nossa reflexão, naquele momento, os finais, que eu disse para você que eu ia falar com seu coração. Agora que você entendeu tudo isso, desde as questões mais gerais da religião até as lutas mais específicas das missões individuais, eu tenho uma perguntas para você. Eu tenho, na verdade, 5 perguntas para fazer para o seu coração. E esse é o momento da sua reflexão. Conseguiu me entender? Entendeu 80%? Entendeu 60%? Calma o coração, que agora nessas perguntas você vai levar para sua casa e você vai conseguir fazer seu próprio entendimento. Veja só, primeira pergunta, primeira reflexão, primeira coisa que eu quero que você leve para sua vida. Diz assim: o que dentro da vida e da missão que Deus me deu... Tá entendendo? Vou repetir porque você ainda tá meio assim, será que já começou o momento? Eu ainda não parei para fazer a reflexão. Pois para, respira, vamos lá. Vamos dar um silênciozinho para gente baixar a energia. Vamos lá. O que dentro da vida e da missão que Deus nos deu, estamos fazendo em parte e achando que já estamos fazendo o todo? Bom, na sua realidade, você pode ter algo que você está fazendo e está achando que já merece a recompensa de Deus. E está na firme certeza de que você está fazendo tudo. E já está querendo sentar na mesa e comer o banquete, dizendo que está fazendo tudo. Mas pode ser que diante dessa revelação, a minha atenção para você hoje, o meu chamado para você, é perceber se você não está negligenciando coisas grandes, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. E dentro da sua missão, pode estar negligenciando coisas que eu nem sei enumerar e que você saberia se parar um pouco para fazer a sua própria reflexão. Segundo,
Será que estamos negligenciando as partes mais importantes do reino e da missão? A gente pode estar negligenciando coisas pequenas, mas pode ser que a gente esteja negligenciando as mais importantes. Faça essa reflexão. Terceiro, será que passamos o tempo esperando recompensas sem que tenhamos nem vivido o reino como deveríamos? Amigo, você está aí um tempo esperando uma bênção de Deus. Mas será que você não é como aquele servo que está negligenciando ainda muitas coisas na sua vida e já está querendo a recompensa? Aí está esperando 1, 2, 3, 4 anos, mas ainda não fez tudo que deveria estar fazendo. Está querendo a recompensa antes da hora, está querendo a recompensa sem nem ter feito a sua obrigação. 4. Será que não tenho feito nada mais do que a minha obrigação? Quando foi a última vez que eu fui um pouco além de mim mesmo, que entreguei de mim algo mais precioso do que cumprir tarefas? Será que você tem feito só o que socialmente é aceito, só o que pela religião social faz você ficar bonito na fotografia, mas que isso é só uma questão interna, você ainda não foi além de si mesmo, não convergiu o seu coração, não foi além daqueles sonhos que Deus colocou na sua vida para você gerenciar? Está há muito tempo fazendo apenas o que te pedem. 5. Será que eu não poderia já hoje romper um pouco com a mediocridade que a minha vida vem sendo? Deixar de negligenciar algo importante em meu casamento, no meu emprego, nos meus amigos, na minha igreja, nas minhas mentalidades e emoções, na minha vida? Ou seja, você vai fazer a sua própria reflexão aí para você achar. Se em algum desse momento você gerou algum tipo de temor, algum tipo de assombro e disse, meu Deus, o que será que eu devo fazer? E será que, entendendo o que eu devo fazer, eu vou conseguir fazer? E será que Deus espera de mim muito mais do que eu estou fazendo isso e eu não vou conseguir fazer isso? Meu Deus, será que você é capaz de viver como essas pessoas ou como um apóstolo Paulo? A primeira coisa que eu digo para você é que nessa experiência que eu estou te revelando, ela é cheia de graça e cheia de misericórdia. Não vai ficar nem se achando a última Coca-Cola do deserto, que isso foi um grande problema, o orgulho, e nem vai ficar, se consumindo por não ter alcançado uma perfeição aí nessa vida. A gente tem que estar nesse processo de ir encontrando esse caminho cada dia melhor para ser de glória em glória, de fé em fé, até chegar o dia perfeito. Mas de outra forma, se esse temor se assumiu no seu coração, não fuja não, mas de repente fale igual os discípulos em Lucas 17, no verso 4 e 5, que diz assim: se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Aqui Jesus estava falando do perdão logo antes dessa parábola, Aí estava dizendo assim, Pedro, eu tenho que perdoar quantas vezes? 7. Aí Jesus vai falando, não, rapaz, tem que perdoar aí muitas vezes. Aí aqui ele começa a dizer, rapaz, se a pessoa pecar com você 7 vezes no mesmo dia, você tem que perdoar essa pessoa 7 vezes. Aí isso é, para aquela época religiosa, para aquela normatização social que os fariseus viviam, era muito além do que as pessoas pediam. Aí os discípulos, diante desse assombro, vocês não vão fazer só o que os servos normais fazem, não, porque isso é só sua obrigação, você tem que ir além, tem que amar os seus inimigos. Se alguém te pedir uma túnica, você tem que dar 2 túnicas. Se alguém te der um tapa na cara, você tem que oferecer a outra face. Você tem que ir além da obrigação. Os discípulos responderam assim, os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Às vezes a gente vai ter que dizer, rapaz, então é assim o negócio? Então o negócio é desse tamanho, é nesse peso, eu não tenho fé para conseguir fazer isso tudo não. Deus, se tu não me ajudar, se tu não aumentar a minha fé, eu não vou conseguir fazer tudo isso. Eu espero ter te dado algumas reflexões hoje. Eu espero que algumas delas frutifiquem no seu coração e façam você ser um pouquinho melhor amanhã. Mas eu vou ficando por aqui porque se eu continuar falando, você não faz a sua própria reflexão. Combinado? Se o irmão quiser me abençoar, nesses dias turbulentos, onde o YouTube está dando menos recursos, onde a gente tem vivido uma crise no Brasil, isso me afeta também de certas formas e
eu tenho sempre contado com a participação de todos os irmãos aí que estão me escutando, que vão ali, dão uma ofertinha, mandam através do Pix, e o Pix é pr.felipeseabra@gmail.com, pr.felipeseabra@gmail.com. E aí você sempre pode mandar uma mensagem para mim. Eu tenho agradecido por demais a participação de todos vocês e todo mundo que manda ali, ó. Eu dou glória a Deus, vai me ajudar muito a fechar meu mês. Por isso não se constrange, não fica achando que não precisa não. Envia lá e eu sou muito grato à participação de vocês, tá certo? Combinado? Agora vamos para nossa frase final. Sempre que a gente chega aqui no final, tem sempre um pessoalzinho que ainda tá comigo, para mostrar que você chegou, para mostrar que você tá no propósito, para mostrar que você se impactou com essa palavra. Eu sempre dou uma frase para você escrever. Você pode comentar qualquer coisa, mas se você não tiver nada para comentar, escreve essa frase. A frase de hoje é: vou fazer mais que a minha obrigação. Só pela fé você escreve, né? Ou então, se o irmão tiver com dificuldade de escrever essa frase, escreve aqui a dos apóstolos. Aumenta a nossa fé. Então, né? Vou fazer mais que a minha obrigação. Se você não conseguir dizer isso, você diz: aumenta a nossa fé. Aí eu já vejo como é que foi que pegou aí no seu coração a palavra. Tá certo? Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo. Até mais.